Vamos dar continuidade então, e nessa segunda parte, na verdade eu gostaria de fazer algo mais dinâmico, a gente poder trocar mais. Nesses primeiros 40 minutos, trouxe mais parte de alguns conceitos sobre o olhar espírita aí, do que seria o pensamento, a vontade, quanto potências da alma, e como que eles de alguma forma nos impactam no dia a dia. E trazendo um caso clínico aí do livro Missionário da Luz, que é fantástico, que é bem concreto naquilo que diz respeito à saúde física. Mas eu gostaria que a gente pudesse trocar, até para, nesse final de tarde, já depois de um dia inteiro de bastante apresentação, e no intervalo também algumas dúvidas que foram surgindo, a gente conseguir aí também sentir o que vocês entenderam disso que foi apresentado, e talvez nas nossas próprias experiências no dia a dia, e como que o pensamento e a vontade nos impacta, em especial nas questões relativas à saúde mental, já que é mais no campo da minha área. E isso fica muito claro quando a gente vai observando situações envolvendo transtornos mentais. Muito se fala dos transtornos mentais, que são, sem dúvida, dentro da medicina, o que mais nos afasta de um entendimento mais aprofundado do processo de saúde e doença. O que nós temos aí de forma muito simplificada, na hora de diagnosticar, são as doenças físicas e as doenças mentais. Nas doenças físicas, parece que as relações de causa e efeito estão um pouco mais claras. Então, de algumas situações que ocorrem, eu vou ter um efeito que vai se traduzir como doença. Nem sempre nas doenças mentais as coisas são dessa forma. Nem sempre fica claro a causalidade de um certo processo de adoecimento, porque aí se cai em questões que são muito abstratas, quando se fala de emoção, quando se fala de sentimento, quando se fala de pensamento, e fica muito abstrato na hora de materializar isso em termos de doença. E isso é um desafio para a psiquiatria, um desafio para as ciências psíquicas, que envolve também a psicologia e outras áreas do conhecimento. Isso eu vou explorar um pouquinho mais amanhã também, falando de transtornos psicóticos, de esquizofrenia, que também é algo que desperta muito interesse, em especial dentro do nosso entendimento do espiritismo, porque por vezes também se tem a ideia de que tudo que envolve o campo mental é fruto de quadros obsessivos, de uma ação de entidades obsessoras que agem em nosso campo mental, nos levando a perturbações psíquicas importantes e, portanto, nos levando a um certo grau de adoecimento. E não é bem assim. Embora nós saibamos que existem sim a ação de entidades desencarnadas, de obsessores, pelas relações que vão sendo construídas, e que isso de alguma forma nos adoece, muito do que ocorre no nosso dia a dia em termos de adoecimento mental é fruto de ações que são vivenciadas na nossa presente existência, na maneira como a gente se relaciona com o mundo, se relaciona consigo mesmo, envolvendo hábitos, envolvendo comportamentos, e isso é em especial no nosso campo mental. Eu gostaria de saber se nesse momento alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa, tem algum comentário, alguma vivência, e a gente vai trocando. Um por vez, por favor. Alguém já levantou a mão? Eu gostaria de saber... Eu acho que vai levar o microfone. Se quiser virar daqui à frente. Boa tarde ou boa noite. Eu sempre tenho interesse e curiosidade de saber se a gente consegue diferenciar quando uma pessoa está sendo obsidiada ou quando a gente fala que ela é esquizofrênica. Como é que eu vou saber diferenciar uma da outra? Essa pergunta é fácil, né? Vou adiantando algumas coisas, mas também é de um tema que vou trazer amanhã, né? Mas só fazendo um preâmbulo em relação à pergunta que ela fez, é muito interessante entender o espiritismo, como eu disse, né, como síntese de conhecimento humano, que é o que nos diz Herculano Pires, a iluminar as diversas áreas do conhecimento, as várias dimensões do homem, porque nos possibilita também abrir um novo campo diagnóstico. Como disse, de uma forma muito simplificada, a medicina ela fala em doenças físicas e doenças mentais, ponto.
e tudo relacionado a aspectos que envolvem a biologia, o corpo físico, com as suas alterações genéticas, que podem nos levar a um certo adoecimento. Talvez hoje com um olhar um pouco mais amplo, que envolve a relação do ser com o mundo, envolve as questões culturais, enfim, as questões sociais de uma forma em geral, entendendo que isso também está na base do processo de adoecer do ser. Mas o Espiritismo nos abre sim a possibilidade de ação, e aí, como já disse, de entidades obsessoras que causam e podem causar perturbações psíquicas importantes, levando a uma terceira categoria diagnóstica. Que categoria diagnóstica é essa? É um adoecimento mental, sim, mas de cunho obsessivo, de uma ação obsessora. Coisas que a medicina não cogita. E não cogita justamente por aquilo que eu trouxe no início, porque ainda não existe uma definição do que é o que? A mente. A medicina não conceitua ainda o que é mente, a ciência não conceitua. Estamos engatinhando para entender se a mente, como já disse, é produto do cérebro ou o cérebro é instrumento de manifestação da mente. Ponto. Então nos encontramos num período que é chamado de pré-paradigmático. Ainda não existe um paradigma construído em relação ao campo da consciência e da mente. É um período anterior, abriram-se as discussões. E isso é muito importante, porque, como eu já disse, antes era dogma. A mente é o produto do cérebro e ponto final. Não se questiona. Agora não. Agora já tem se aberto a discussões. Ótimo. O Espiritismo está um passo à frente, ou vários passos à frente, desde que, pelos vários fenômenos que são observados por Kardec, e em que começa a se construir a ciência espírita, observa-se e percebe-se. O ser, ele sobrevive à morte do corpo físico e ele se manifesta. E ele tem uma ação neste mundo em que nós estamos, o mundo corporal físico. Mas como que isso é possível? Porque essa é uma outra discussão. Se a ciência em algum momento concluir, de fato, que a mente é um atributo de alguma coisa invisível, nós espíritas chamamos de espírito, mas a ciência pode chamar de qualquer outra coisa, que sobrevive à morte do corpo físico, o segundo passo que deverá ser discutido e que será um novo desafio científico é como que aquilo que é imaterial pode agir no material, porque envolve também questões da física. O imaterial agindo no material. O Espiritismo de alguma forma também nos traz essa resposta, entendendo que existe um laço fluídico ou dito semimaterial pela sua constituição que permite que aquilo que é de alguma forma imaterial haja no material, ou seja, o perispírito. Então temos no perispírito a chave do entendimento de que aquilo que é considerado imaterial pode agir no material. Portanto, a mente desencarnada ela teria condições de agir no mundo dos encarnados, no mundo físico, com uma ação tanto física quanto moral. E dentro dessa ação moral é que envolve os relacionamentos. Falar em obsessão é falar de relacionamento. E aí temos também no entendimento de que o Espiritismo abre um novo campo dentro da sociologia, que é chamado de cosmosociologia, pelo professor Herculano Pires, que envolve a relação das entidades desencarnadas com as entidades encarnadas. Esses conceitos da sociologia estão no livro chamado Introdução à Filosofia Espírita, Herculano Pires. Muito interessante. Porque falar de relacionamentos, estamos falando do quê? Das questões da sociologia, naquilo que envolve as relações entre espíritos encarnados e desencarnados. Então se abre a possibilidade de uma nova categoria diagnóstica, desde que a ação dessas entidades desencarnadas no mundo físico possa levar os espíritos encarnados a perturbações psíquicas. Portanto, estamos falando do quê? De doenças mentais. Os espíritos diziam a Kardec que há o que pode ser chamado, isso no século XIX, conforme a nomenclatura da época, de loucura do cérebro, loucura entre aspas, porque era um termo utilizado na época. Hoje, pelo menos no Brasil, acaba tendo um certo tom pejorativo quando se fala de loucura, mas na época não, era dessa forma que era entendido. Então, loucura do cérebro e loucura de cunho obsessivo. Quando se entende loucura do cérebro, obviamente que não é o cérebro que adoece, mas o cérebro ele sofre as consequências de adoecimento do espírito. Então estamos falando de alterações físicas, orgânicas,
no instrumento de manifestação da mente. Se fala, por exemplo, da esquizofrenia enquanto uma doença crônica, uma doença importante, uma doença na qual há alterações naquilo que nós chamamos de sintomas psíquicos ou psicóticos no campo mental, que envolve um pouco daquilo que trouxe no campo do pensamento e no campo da vontade, alterações no campo da vontade e do pensamento, pode-se observar a esquizofrenia pela sua gravidade como uma doença e consequente sim a questões reencarnatórias. Ninguém se torna ou é portador de uma doença grave como a esquizofrenia da noite para o dia. Isso não existe. Assim como os processos de saúde eles se dão ao longo do tempo, porque não existe aí um improviso na natureza, o processo de adoecimento segue a mesma regra, as mesmas leis. Então esse adoecimento se dá ao longo do tempo, e vou trazer um pouco mais amanhã. Então quando se fala de loucura do cérebro, o que os espíritos querem dizer é que existem questões reencarnatórias importantes, com importante impacto no campo físico e portanto no cérebro, levando esse indivíduo a ter alterações no campo mental, do pensamento e da vontade. Quando se fala em loucura de cunho obsessivo, se fala das ações dessas entidades desencarnadas que vão agir no campo mental, levando a importantes perturbações psíquicas. E aí a divisão que Kardec faz de obsessão simples, fascinação e subjugação é como se basicamente seguisse uma gradação, havendo um certo agravamento, no qual pode levar, como diz Kardec, essa criatura que sofre esse processo obsessivo a um certo constrangimento, que envolve tanto constrangimento físico quanto moral, e podendo levar a um estado de loucura. Portanto, se fala de loucura de obsessão, de cunho obsessivo, por uma ação, por entidades desencarnadas que agem nesse momento. Agora, como fazer essa diferenciação? Existe dentro do campo da esquizofrenia outras situações que são observadas, também vou trazer amanhã, que envolvem não só os sintomas psicóticos, de alucinações, de ouvir vozes, de ver coisas, que é dito, ou são chamados sintomas positivos, como chamados sintomas negativos, que envolvem a vontade ou volição, que podem aparentar, no primeiro momento, sintomas depressivos, mas não são. São do campo da volição do espírito, que tem dificuldades de levar adiante uma série de coisas relacionadas à sua vida. Então, nesse momento, existe uma facilidade maior de nós fazermos esse diagnóstico diferencial de quem sofre um processo obsessivo e talvez de quem sofre um quadro de esquizofrenia como uma doença crônica que vai aparecendo em determinada faixa etária, com detalhes que eu vou trazer amanhã, mas que necessita de um tratamento para a vida. Isso não significa que alguém que seja portador de uma doença crônica como a esquizofrenia não sofra processos obsessivos. Mas também não é regra e não pode-se afirmar que todo paciente esquizofrênico sofre processos obsessivos. Não podemos afirmar isso. Mas fazer o diagnóstico diferencial também tem a sua dificuldade. Por quê? Porque existe uma série de itens, de estudos que foram realizados, indicando que um médium, por exemplo, ostensivo, que se encontra num quadro obsessivo, ele, teoricamente, apresenta aspectos que não estão relacionados com doenças mentais como nós conhecemos. Mas, no geral, esses sintomas, ditos sintomas, estão muito imbrincados. Ou seja, eu não consigo exatamente dizer isso é de cunho obsessivo, isso é de um adoecimento mental, fruto de alterações cerebrais também que podem existir. E aí eu não posso mandar só para a casa espírita dizendo, vá à casa espírita, trate o teu problema de obsessão, abrindo mão de um tratamento médico. Por vezes, esses tratamentos eles andam em paralelo, juntos, um complementando o outro, e as respostas são melhores, e são com mais qualidade. Tudo bem? Chegou duas, né? Alguém que sofre de depressão há muito tempo, e meses antes de desencarnar descobre insuficiência cardíaca e pneumonia. É considerado suicida por não querer conseguir se alimentar? Não querer ou conseguir se alimentar, eu acho que é isso. Uma vez que o psíquico já está comprometido pela depressão, existem diversas situações que para nós é uma coisa e para a espiritualidade é outra. Então, já ouvi casos nos quais alguém pode
não estou falando dessa situação específica, mas já vou entrar nisso. Alguém pode ser considerado um suicídio, alguém que cometeu suicídio, e a espiritualidade diz que não, que o suicídio não ocorreu. E por que não ocorreu? Porque por vezes aquela pessoa se encontrava ou sob julgo de um quadro obsessivo gravíssimo, com perturbações psíquicas importantes, nas quais ele não tinha condições naquele momento de julgar se ele fazia uma coisa ou fazia outra, e constrangido no campo da volição, da vontade. Então isso não é tido como um suicídio direto, há atenuantes, mas nós vemos essa situação como alguém que cometeu suicídio. Então há essas situações. Neste caso em específico, claro, paciente que sofre depressão com uma questão importante envolvendo uma insuficiência cardíaca e um quadro de pneumonia. Não conseguir se alimentar é diferente de não querer se alimentar. Nos quadros de depressão, a volição, a vontade se encontra muito prejudicada. O que não significa dizer que não há vontade. Por vezes aí de uma forma, no dia a dia nós falamos, levantei e estou sem vontade. Ou aquilo que eu escuto muito no consultório, os pacientes dizem, eu não tenho vontade para nada. Em essência, isso é um equívoco. Por quê? A vontade não é uma potência da alma. Então nós sempre teremos vontade. A questão é como que essa vontade ela está sendo utilizada ou ela se projeta. Em que estado de vibração essa potência se encontra. Dizer que não tenho vontade significa que estou com muitas dificuldades para que essa vontade, essa potência seja utilizada da melhor forma possível como elemento a auxiliar na vibração, por exemplo, das minhas ideias, dos meus pensamentos, no intuito de que também haja um equilíbrio psicomotor, ou seja, tanto psíquico no campo do pensamento, das ideias, e motor no campo físico em que eu consiga fazer as coisas do dia a dia. Então não significa que não haja vontade. Eu coloco para as pessoas que essa vontade ela está sob debaixo dos escombros da dor e do sofrimento, e que é importante que nós possamos atuar juntos para ir limpando esses escombros da dor e do sofrimento, e essa vontade consiga o quê? Emergir. Uma vez que essa vontade, enquanto potência da alma, ela emerge, ela consegue, através daquilo que é uma conquista do espírito, ao longo de milênios, bombardear os aspectos que são criados no nosso campo mental, que são as nossas ideias, e bombardear as nossas emoções, no sentido de formar o pensamento e dar vida, inclusive ao corpo físico, que ele consiga ter energia psíquica e motora para fazer as coisas. Então, nesta situação específica, se de não conseguir, e por vezes as pessoas estão tão fragilizadas que de fato não conseguem ou não terem energia psíquica, energia física motora para fazer o básico, que é no caso se alimentar. Então, nesta situação, não colocaria, não diria que se trata de um suicídio, sim de alguém que estava muito fragilizado e naquele momento, por diversas questões que envolvem não só o adoecimento psíquico, mas também físico, enfim, chegou ao desencarne, mas não pode ser considerado como suicídio. Tudo bem? Tem uma outra que diz assim: boa tarde, eu gostaria de saber o fator principal que leva uma pessoa normal a se tornar esquizofrênica. E aí conta um caso específico da família, que não vou expor, mas que fala relacionado aí à esquizofrenia. Creio que minimamente falei um pouquinho assim das questões que envolvem o adoecimento crônico no campo psíquico, seja da esquizofrenia ou outros quadros que envolvem, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, isso no quadro das doenças mentais, ou as depressões crônicas e recorrentes. Eu estou falando de depressões que vão surgindo ao longo de nossa existência, mas depressões que por vezes a pessoa enfrenta desde idades mais precoces, cíclicas, que vão se dando com o passar dos anos, com respostas que por vezes não são muito positivas às medicações, ao uso das medicações. Então, esse tipo de adoecimento mais crônico é muito provável, em especial no caso da esquizofrenia em específico, encontra suas raízes em existências anteriores.
Porque, como já disse, não existe você acordar da noite para o dia com uma doença grave dessa forma. As sementes, os germes da origem desse adoecimento, eles ocorrem lá para trás. Vou aprofundar mais amanhã, então cenas dos próximos capítulos, não faltem. Haverá bônus horas para quem está aqui na Alemanha, na colônia espiritual da Alemanha, e para passar férias no nosso lar no Rio de Janeiro, que eu acho que vale a pena. Mais alguém? Eu tenho duas perguntas. Entendi. Tem duas perguntas para a Selma responder. Na realidade, uma só. Só é uma etapa. Tem mais uma? É a última. Eu nem vi quem entrou. Vamos lá. Maria. A demência provocada pelo mal de Alzheimer ou Parkinson é uma doença do cérebro ou da mente? Legal. Essa pergunta é muito boa, né? O cérebro é o instrumento de manifestação da mente. Ele sofre as repercussões do ser espiritual. E, obviamente, ele vai se desorganizar, dificultando com que nós, seres espirituais, nos manifestemos da melhor forma possível. Então, dando um exemplo, casos extremos. Alguém que nasce, por exemplo, com uma paralisia cerebral, uma doença congênita. Tem um cérebro, tem um instrumento cerebral, com suas alterações importantes, alterações por vezes mais grosseiras, nos seus aspectos orgânicos, e aquele espírito ele tem dificuldades de manifestar toda a sua potencialidade. Existem relatos na revista Espírita de Kardec ter evocado espíritos que tinham certos graus de adoecimento, que na época era chamado do quê? De idiotismo. Era um termo utilizado na época também, que provavelmente diz respeito a esses quadros ou de paralisia cerebral, ou de algumas síndromes, nos quais o indivíduo tem alterações orgânicas importantes, não consegue se manifestar com toda a sua potência. E nessas evocações, o espírito mantinha certa lucidez, com seus aspectos psíquicos e emocionais preservados, e dizia como que era importante aquela vida que ele tinha, aquele corpo físico limitado, a necessidade que ele tinha de aprender questões mais aprofundadas da vida. Tem um médico, um psiquiatra chamado Frederico Leão, lá de São Paulo, ele do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e fez há alguns anos uma pesquisa também com as instituições André Luiz, que é uma instituição que lida com crianças também com quadros físicos orgânicos mais importantes, e eles começaram a evocar esses espíritos. Isso está em relato de trabalho científico. E uma vez que esses espíritos eram evocados porque também tinham dificuldades de se manifestarem, era feito quase algo terapêutico, era uma conversa para entender por que eles se encontravam naquelas situações e como que aqueles trabalhos o auxiliavam. E esses espíritos, depois dos trabalhos mediúnicos, eles estavam mais calmos, mais tranquilos, existia um impacto. Então nós temos uma doença aí com impacto no campo físico. De alguma forma, também pode-se entender que as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer ou como Parkinson, no qual o cérebro vai sofrendo as ações do tempo e vai sofrendo morte de neurônios que fazem com que aquele cérebro sofra a ação do adoecimento do ser espiritual. Ele, com esse tipo de doença, ele não vai conseguir se manifestar da melhor forma possível. Ele terá o quê? Dificuldades, terá restrições. Então, o que temos? Temos aí o ser espiritual no processo de adoecimento, nos quais há uma repercussão física, orgânica importante. E aí ele não vai conseguir expressar em especial o quê? O pensamento e a vontade, que são as grandes potências da alma. Tudo bem, Maria? E para finalizar, como fica o autismo no aspecto da mente doente? Criança, desde os 2 anos, passou a apresentar sintomas e tal. O autismo é uma doença que vai sofrendo aí, com o tempo, diversas terminologias, e uma doença que
tem vários aspectos para serem observados. Hoje, de forma mais recente, se fala em espectro autista, se fala do Asperger, se fala de condições que envolvem alterações desse espírito que sofre desse adoecimento e que podem ser observadas de forma muito precoce. Foi citado aqui criança de 2 anos. É possível? Sim, é possível. Por situações muito específicas. Quando eu falo em espectro, eu falo de situações que envolvem quadros mais leves até quadros bem mais graves. A psiquiatria meio que trabalha assim, né? Quando eu não sei muito bem o que está acontecendo, a gente coloca tudo no espectro que eu resolvo tudo. Então tudo é muito leve ou tudo muito grave, vamos botar espectro. Tem quase assim. E a gente vai dando os termos. Por isso que é tão importante, como diz Clarencio, que o médico ele não pode estacionar em termos e diagnósticos. Ele deve sondar a alma. Porque quando eu me apego a um termo, eu limito muito. Limito demais. E a gente tem que ter esse cuidado também no que diz respeito à doutrina espírita. Porque por vezes nós utilizamos os recursos do espiritismo também para limitar. E usamos um termo e falamos, ou tudo é obsessão, ou tudo é mediunidade, ou tudo são as duas coisas. E às vezes a gente não sabe muito disso. Nós restringimos muito. Restringimos os termos. Esquecemos que somos seres extremamente complexos. Muito complexos. Então a questão do autismo diz respeito, obviamente, a um ser que tem os seus aspectos de adoecimento a serem manifestados, como já disse na matéria. Isso assim como a esquizofrenia, isso como o transtorno afetivo bipolar, isso como tantas e tantas outras doenças que também envolvem o campo físico, o adoecimento do físico, e que vão se manifestar neste momento, na presente encarnação para aquele indivíduo, na necessidade de aprendizados maiores, a educá-lo no campo do sentimento, no campo psíquico. Foi citado aqui também a obra Entre a Terra e o Céu, do escritor espiritual Clarencio, em que ele vai mantendo um diálogo com André Luiz e Hilário, se não me engano, companheiro dessa obra, que depois de Deus, a maior força que existe regeneradora é a dor, é o sofrimento, porque ela transforma o indivíduo. O que falta então? Falta com que nós olhemos para a dor e a compreendamos também como uma manifestação divina de amor. O dia que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir desenvolver as ferramentas da resignação, do entendimento, e não vamos sofrer. Por que não vamos sofrer? Porque eu coloco que o sofrimento é a dor mais o desespero. Dor vamos ter, faz parte desse nosso momento. Não existe evolução sem dor. Não existe. E ela pode se manifestar, seja como um adoecimento como autismo, desde idades mais precoces, ou seja como Alzheimer, uma doença aí que vai se dando, em especial nas idades mais avançadas. Mas é importante entender que, como diz, mais uma vez citando o professor Herculano Pires, o ser não foi criado para o esvoaçar das borboletas, e sim para o alto voo das águias. Para isso, a dor nos auxilia muito. Obrigado pela atenção de vocês.